Salve Oxalá, salve o grande Criador, seu Babá! Olá, sejam muito bem-vindos ao mais um vídeo, do Templo Fases da Lua. Eu sou o Takayama. Eu sou a Karina. E eu sou o Alex. O objetivo do canal é falar um pouco sobre espiritualidade, amplamente, não focando apenas na religião da Umbanda. Já tem um primeiro vídeo no nosso canal, assistam, deem like, contribuam, mostrem para seus amigos para que a gente possa melhorar cada vez mais a qualidade do canal. Bom, no primeiro passo nós falamos o objetivo do canal, então hoje nós vamos começar a entrar diretamente no tema. Então o tema que eu vou propor hoje, uma coisa bacana é assim, tudo aqui é espontâneo, ou seja, eles não sabem o que eu vou falar, eles estão meio que desesperados. Então relaxem, mas vamos lá. Bom, o primeiro tema que eu vou propor, falando de espiritualidade, é o que você vê na espiritualidade infantil. O que você acha que deveria ser ensinado ou explicado para as crianças em termos de espiritualidade? Bom, eu acho que deveria ser incentivado e não bloqueado. Muitas vezes a gente vê nas crianças, elas são muito espontâneas já. E aí vem um adulto e começa a bloquear. Isso não pode, isso tá errado, não existe amiguinho imaginário que você está criando, e acaba bloqueando tudo isso. E aí assim, eu vejo que mais pra frente isso acaba fazendo falta, parece que dá um corte, um rompimento. Então eu acho que deveria ser incentivado as crianças a que esse contato fique cada vez mais forte. Eu vou seguir a linha da Karina. Eu acho que é uma castração dos pais, principalmente questão religiosa, E eu acho isso muito perigoso e muito improdutivo para as crianças. A gente percebe algumas crianças que estão aqui que são bem evoluídas em relação aos adultos, Elas são mais espontâneas em si e conseguem passar coisas que a gente fica até admirado. Acho importante ter esse tipo de trabalho com as crianças, Então vocês acreditam que a liberdade espiritual ela deve ser concedida para as crianças desde o início? Não deve ter nenhum tipo de condução? Eu acredito no livre-arbítrio. Então eu acho que, para mim, eu uso a palavra castração. O que eu vejo assim, fora, eu não sei se é um julgamento, mas é observação. Os pais tendem a inibir as crianças de certa forma. Criar um casulo. Impor, exatamente essa palavra. Eu acho que é o sentimento de posse daquilo, Talvez não seja nem posse, mas eu acho que é muito mais medo. No YouTube não pode falar palavrão, então vou usar o termo medo. Dos pais, porque imagina você adulto, a criança chegar e falar assim, olha, eu tô vendo um amiguinho. Acho que o pai deve ir trancar até a alma, falar, não, isso não, filho, você não tá vendo nada, não existe nada, e ó, o problema é que, corre. Dependendo aí vamos entrar na questão religiosa, dependendo da religião do pai, ele vai interpretar aquilo de uma forma que não é muito correta. Vai achar que é coisa do mal, e na verdade não é nada daquilo, a criança só tem a capacidade de ver o que os adultos não conseguem mais, porque o adulto se fechou para aquilo, Bom, agora vamos lá. Vocês acham importante que isso seja estimulado nas escolas? Acho. Não diria estimulado, eu diria ser conduzido, porque isso já é natural do ser humano, essa curiosidade. Eu acho que devia ser conduzido, orientado, vamos usar uma palavra que deveria ser orientado mesmo. Porque a partir do momento que você impõe alguma coisa, você está fechando para outras oportunidades. Porque as escolas têm uma tendência a fechar por religião. Na verdade, não é religião o foco. Porque quando uma religião acaba castrando outra religião, acaba fechando certos conceitos de outra religião, isso não é bom para a criança. Não é bom para ninguém, Eu acho que usando o termo que o Alex colocou, deixar natural. Tudo que é natural, ela é mais gostosa. Então, deixar que isso seja explicado, sim, mas isso seja natural para a criança. Não seja nem um bicho de 7 cabeças e nem uma coisa forçada. Mas vocês veem possibilidade, porque uma coisa que eu percebo é assim, nós estamos falando sobre espiritualidade, e é muito difícil para vocês separar espiritualidade de religião.
É uma certa dificuldade. Porque aí você concorda que se é difícil para nós separarmos espiritualidade e religião, nós não estaremos conduzindo a criança para uma religião ou para uma realidade religiosa? A criança tem noção de religião até que alguém exponha para ela? Porque a criança ela é livre, ela é espontânea naquilo. A criança ela expressa o que ela sente. A religião, a gente, o adulto é que impõe para ela, ó, você tem que seguir esse caminho, ou esse caminho, ou esse caminho. E na verdade está impondo a vontade do adulto, do pai. A criança, então, ela vai seguir como uma ovelha, vai. Tem que meu pai falou que é o certo, eu vou seguir. Quando eu falo pai, entende-se pai ou mãe. Porque ele está me dizendo que é o correto. Mas será que é o correto mesmo? Por que não deixar a criança ser espontânea como ela é, a essência dela? Pegando o que o Alex falou, assim, a criança, ela não divide, eu acredito em fadas, eu acredito em animaizinhos, eu vejo amiguinhos, eu me ligo a Deus dessa forma, ou a deusa dessa forma. Então, eu acho que deixar tudo isso natural é muito bacana. A criança simplesmente acredita. Né? Simplesmente Sente, né? Sente e acredita naquilo, não importa o que seja, é o conceito dela. A gente dos adultos que tem mania de classificar certas coisas e na verdade não tem essa necessidade disso. Mas será que então essa dificuldade de se espiritualizar não é do adulto e o adulto já começa a limar isso desde criança? Sim, começa a podar. Porque o tempo inteiro nós não conseguimos nos espiritualizar sem falarmos de religião. Isso não é uma trava nossa? Porque nós fomos travados lá atrás. Tá. A gente podia fazer um vídeo com as crianças. Perfeito. É perfeito. ótima ideia. Perfeito. Aí a gente vai perceber o universo que existe e a gente não se dá conta. Então olha só, as crianças aqui do templo, vocês estão convidadas a vir fazer um vídeo conosco para falar sobre espiritualidade. Acho que nos ensinaram, né? É verdade, vocês vão dar aula de espiritualidade para nós. Com certeza, porque a gente, vamos entrar num campo religioso, a gente observa que algumas crianças que tem aqui, eu fico chocado, nossa, eu nunca percebi isso. Né? E elas são tão espontâneas, tão verdadeiras naquilo, e elas realmente acreditam naquilo, e ninguém impôs nada, foi uma coisa delas, e a gente fica maravilhado com isso. E elas não têm dúvida, elas têm certeza. Eu falo assim, eu vou fazer isso porque isso eu acredito. E ninguém falou nada, elas vão e fazem, elas vão e falam. É assim, eu posso fazer tal coisa? Pode. Não é, faça tal coisa, acenda tal vela, pegue tal cor. Elas são livres. Então, a partir do momento que você fala, faça tal coisa, você não desvirtuou Sim. o que ela sentia.Essa é a questão que nós estamos falando. A partir do momento que você diz alguma coisa, você já mudou a direção, provavelmente, do que a criança pretendia daquilo. É uma forma de você começar a inibir e você conduzir. E qual a melhor forma de ensinar espiritualidade para a criança? A melhor forma é os adultos aprenderem com elas. Concordo. Eu acho que é o melhor caminho, porque a criança ela é verdadeira. Né? Não tem, a gente é que cria ilusões em cima da realidade que a gente crê. Mas na verdade a criança, a essência dela é natural. Eu gosto de observar o que as crianças estão fazendo, porque eu aprendo com elas. Que elas têm uma inocência, uma pureza muito grande. Então tudo que vem delas é muito lindo. Né? Agora, será que realmente é uma pureza ou é uma falta de raciocínio lógico? Eu acho que a criança não tem essa necessidade de raciocinar. Não, mas essa necessidade ela vai ter que existir em algum momento. Ela não vai poder viver no mundo de Oz a vida inteira. Vamos imaginar que a criança não tivesse influências. Como seria quando ela chegasse? A criança, durante toda a sua vida até a fase adulta, ela não tem qualquer tipo de influência. Peter Pan, total. Como é que seria essa criança adulta? Não seria mais pura, mais realista? Mais integrada consigo mesmo? Aí você tem um outro problema que a gente vai colocar, que é você ter um choque com a sociedade. Porque assim, o que eu vejo, o que eu sinto, o que eu vivo é diferente de todo mundo. Mas então, nessa questão vai acontecer um condicionamento social. O condicionamento social está adjacente a religiões. Aí cai no mesmo problema. Então aí a gente tira o foco não só da família, dos pais, mas sim da sociedade como um todo. Então assim, em algum momento aquela criança, ela acaba sendo podada. Porque colocando da forma que vocês estão colocando, a gente vai chegar na mesma história do pai do Siddhartha Gautama. Eu posso criar um mundo imaginário para a criança, só que a hora que ela pular o muro,
ela vai se defrontar com algo que é muito diferente daquilo que a gente está ensinando. É o risco de criar questionamentos internos. Exato. Então, não é melhor que liberte-se, mas deixe ela racionalizar desde o início? Eu acho que é respeitar o livre-arbítrio da criança. Ó, você quer seguir qual caminho? Então, você, o adulto, imagino, tenha que só, olha, vai para cá, vai para cá, vai para cá. Você direcionando apenas, não, mas não mudar o destino que ela quer seguir. Isso é fácil? Não. Tornar aquilo que a criança sente, acredita, forte. Então, ao invés de questionar, eu dar base para que ela continue acreditando. Perfeito, exatamente. Mas o adulto é difícil, o adulto quer sempre, olha, faça desse jeito que vai dar certo. Minha avó já dizia, nessas histórias que a gente sempre ouve. Sabedoria. Sabedoria. Sabedoria é um perigo. Sabedoria é sempre um perigo. É interessante, eles estão brincando que sabedoria é um perigo, porque nós acreditamos que na sabedoria estão a maior parte das nossas ilusões, né? Que é um bom tema para uma próxima conversa. Certamente. Vocês querem falar mais alguma coisa sobre espiritualidade infantil? Não, agora fiquei curioso para a gente fazer um vídeo com as crianças. Eu acho que isso vai enriquecer bem mais esse papo que a gente está tendo aqui. Trazer uma outra perspectiva. A gente tem uma perspectiva adulta crescendo desse jeito. E as crianças, como é que ela tem uma visão em relação a isso? Acho que ajuda bastante. A gente pode fazer a das crianças, depois a gente volta a conversar. Exato, fica bem legal. Bacana. Bom, esse é o vídeo de hoje. Deixem o seu like, compartilhe com seus amigos e até uma próxima. Obrigado. Tchau, tchau.